Janela do Céu. Voltamos então com o nosso programa Janela do Céu. No primeiro bloco, falávamos com a irmã Melissa sobre a sua vida e todas as experiências que ela tem tido com o Senhor. E agora o nosso entrevistado é o irmão Henrique, que veio então compartilhar conosco também sobre suas experiências com o Senhor e tudo aquilo que Deus tem trabalhado no seu coração. Tudo bem, Henrique? Tudo bem. Como foi então esse início da vida com Cristo, né? Como é que tu chegou e sentiu, né, a presença do Senhor? Como foi esse ponto inicial da vida com o Senhor? Eu desde pequeno assim eu tinha uma sede de conhecer a Bíblia, né? Porque quando eu ia à escola, os professores falavam sobre a vida de Jesus, mas era algo muito obscuro para mim, né? Eu tinha aquela sede de conhecer o que realmente existia naquele livro, né? Além daquelas histórias que eles comentavam na escola, né? E essa minha sede que eu tinha, eu fui buscando ao longo da vida de várias formas, só que eu acabei não encontrando a realidade, né, que eu estava buscando, né? Eu fui numa igreja que eu nasci, me criei indo nela lá e era somente aquela ritual, né? Algo muito, né, que não me dava a clareza da realidade da obra de Deus, né? E eu tive uma outra oportunidade que eu visitei uma outra igreja também. E só que eu vi aquelas coisas que lá praticavam e não era aquilo que eu buscava, né? Porque eu sempre tinha aquele desejo, né, de entender o propósito da criação, né, de cada um de nós, né? E eu tinha uma vida muito turbulenta, né? Envolvido com muitas coisas e eu sempre me lembro como me vem a lembrança que para mim o melhor dia da semana era sexta-feira e o pior era domingo, né? Porque a imagem que o mundo te dá de felicidade, né, tu não encontra, né? A realidade que tu busca, né? Que é aquela paz interior, né? Que só Jesus pode dar, né? E chegava do domingo de tarde, assim, eu ficava horrível, assim. Pra mim era como fosse o pior dia da vida, né? E eu fui, né, tendo aquela sede de encontrar a verdade, né? Deus foi despertando aquela sede no meu interior, assim, né? E foi um momento que me convidaram para uma reunião, né, que acontecia na época do cinema. E eu pensei, poxa vida, eu vou num cinema, uma reunião, né? Vamos ver o que tem lá mesmo, né? E eu cheguei naquela reunião assim e fiquei na porta, com o pé atrás, né? Porque a gente vê muitas coisas hoje no mundo que falam de Deus, só que a realidade, né, que é contrário à vontade de Deus, né? Não segue fielmente, né, os princípios divinos, né? E aquilo escandaliza muitas pessoas, né? Assim como eu era receoso de entrar numa fria, né? Só que naquela noite eu entrei naquele lugar onde estava acontecendo uma reunião, um culto, né? E eu via o próprio Deus falando comigo. Era algo assim que, sem explicação lógica, porque parecia que tinham contado a minha vida para aquela pessoa que estava lá na frente, falando da palavra, né? E foi a mensagem que mais me tocou, foi a área do perdão, né? Foi uma área que trabalhou muito na minha vida, assim, né? Porque eu era uma pessoa muito rebelde, assim, com relação às autoridades, com relação a professores na sala de aula, eu era, né, eu tinha muitas rixas com professores, né? E naquela noite eu me lembro que Deus falou sobre perdão, aquilo começou a mexer no meu coração, assim, me deu um calor, assim. E aquela voz, né, falava comigo mais intensa e não tinha como dizer que era para outra pessoa. Eu vi que era o próprio Deus falando comigo, né? E foi um momento assim que eu vi que Deus, né, se revelou a mim dentro de mim, falando comigo e mostrando uma área que eu devia consertar na minha vida, né? E eu prontamente comecei a olhar para os lados, eu digo, mas perdão com quem, né? E aí vi uma irmã da igreja que era minha professora, né? E aí imediatamente Deus me tocou assim, eu fui direção a ela assim e fui fazer o concerto
que Deus havia me esclarecido naquela noite, assim, né? E abracei ela, consertei, pedi perdão pra ela por tudo que eu falei, né? Magoei ela, machuquei ela. E a sensação depois daquela decisão que eu tomei na minha vida, muitas coisas mudaram dentro de mim. Eu senti uma paz, uma graça que nada na vida tinha me dado. Embora naturalmente eu tivesse tudo, né? Mas aquilo, né, era algo que eu buscava muito. E eu vi naquela noite que ali, né, eu recebi do Senhor aquilo que eu tanto busquei, né? Naquela reunião ali que não era um local que determinava, né, a situação que estava acontecendo, porque era um cinema, né? Não era uma igreja como uma estrutura física, mas era um mover espiritual que estava acontecendo naquela reunião. Por isso hoje eu vejo assim o quão é importante assim esses momentos que estamos diante do Senhor, né? Nas reuniões, né? Que depois daquela noite a minha vida mudou e aos poucos Deus foi me despertando e me dando a sede para que cada vez mais eu viesse acessar, né, a palavra para que viesse me suprir. E então essa foi uma das primeiras, né, experiências com o Senhor, né? E também eu tive várias outras experiências assim na área familiar também, que eu sempre tive, né, um amor muito grande pelo meu pai e minha mãe, né? E eu sempre olhei a figura do meu pai, né? Sempre tive um respeito, né? Mas quando a gente não tem o Senhor, a gente faz muitas coisas que hoje a gente se envergonha, né? E eu vi assim, nessa área assim, a mudança que Deus fez na minha vida com relação ao meu pai, né? Como nós trabalhávamos juntos, né, muitos anos na vida, né? E ali a gente tinha muita briga, muitas contendas, né? E só Deus para mostrar pra gente, mostrar as áreas que a gente tem falhado, mostrar o erro que a gente é e mostrar quando a gente precisa buscar o Senhor para que Ele venha nos transformar. E foi um momento assim que aconteceu uma briga entre eu e meu pai. Foi uma outra experiência assim que Deus me constrangeu muito, né? E ali eu pude ver o quão longe eu estava da verdade. E quando eu precisava buscar o Senhor para que aquela verdade viesse ser a minha vida, né? Que é isso que a gente busca, né? Porque a gente comete muitos erros porque não tem conhecimento, como diz a palavra de Deus, né? Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento da verdade, né? Amém. É esse ponto, né, sobre o perdão, sobre consertar com as nossas autoridades. Nós vemos assim que vários irmãos também já compartilharam, né, que precisaram realizar isso e que isso realmente toca, né, porque Deus ele precisa operar essas coisas para limpar o nosso coração, né, de todas essas amarguras, das mágoas e de nós nos ajustarmos, né, e nos colocarmos debaixo das nossas autoridades, né. Eu gostaria também que tu comentasse um pouco assim, como foi assim na tua relação na vida da igreja, né? Tu frequentava grupos, os materiais que tu acessava, né? Como antes a irmã Melissa compartilhou que ia muito às escolas, como foi esse crescimento de vida assim depois que ingressou na vida da igreja? Observando assim, analisando assim o meu começo, né? Me relembrou agora que quando a gente vem para a vida da igreja, um exemplo, Deus nos chama, nos separa, nos traz. Nós muitas vezes achamos que por não fazer o mal, né, estamos bem, né? Porque nós somos umas pessoas corretas, temos uma ótima conduta natural, né? Mas quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente vê quantas coisas devem ser ajustadas na nossa vida, né? E então, à medida que eu fui buscando o Senhor nas reuniões, eu fui vendo a necessidade que eu tinha de buscar Deus para que Ele mudasse a minha vida e organizasse todas as coisas, né? E quando a gente vê essa realidade que Deus nos mostra, que a nossa vida não está em acordo com a vontade perfeita de Deus, mas sim permissível, né?
nós vimos que a nossa vida está uma desordem, né? E assim estava a minha vida, em todas as áreas, né? E quando Deus começou, né, a mover sua mão poderosa sobre mim, né, começou a mexer em várias áreas, né? E foram reveladas muitas coisas que estavam erradas, que Deus precisava tirar e ao mesmo tempo acrescentar. E aí eu fui vendo a importância das escolas, semi-escolas que eu participei naquela época. Que eu saía do meu trabalho, cansado, muitas vezes não estava com a roupa apropriada para a reunião, mas o que mais importava para mim não era o exterior, mas era assim o meu interior, né? E eu me lembro como fosse hoje, assim, que eu saía do trabalho às 6 horas e ia direto para a igreja. E lá eu assistia a primeira escola, a segunda e a terceira. E saía de lá, era mais ou menos 23h30, renovado. Coisa que eu poderia tirar dias de férias que eu não chegaria nunca naquele estágio, né, de renovação como naquela noite. Então eu fui vendo que as mensagens do Senhor, além de nos iluminarem, nos mostrarem as áreas que estão erradas, ao mesmo tempo o Senhor nos renova, né? E eu vejo quão foi importante na minha vida, porque muitas vezes a gente tem um parecer, né, que somente indo nos cultos, né, é o importante. E a gente esquece de todo o manancial que Deus dispensa por meio da sua palavra, através das escolas, semi-escolas, atividades da igreja, apostilas, que foi de suma importância na minha vida, para que viesse a mover o meu coração a me inclinar para Deus. Porque é bem como o Senhor diz, né? Quem de mim se alimenta vive por mim. Quanto mais eu me inclino buscando a palavra de Deus, mais o Senhor inclina meu coração para a vontade perfeita dele, né? E eu vejo que isso foi muito importante na minha vida, né? Esses momentos que eu desfrutei, né, de intensa comunhão com Deus nas atividades da igreja, né? Amém. Com certeza, quanto mais nós buscarmos, mais vamos ficar cheios do Espírito, mais vamos buscar ter a revelação, né? E quando se busca Cristo, se acha Deus, se acha a igreja e a nossa própria vida, né? Então eu gostaria de, para encerrar, assim, alguma mensagem que tu pudesses deixar para nós, para aqueles que estão nos assistindo, um resumo, né, de toda a tua vida, das experiências mais marcantes, aquilo que Deus trabalhou no teu coração. Eu deixo a mensagem para todos que possam buscar a palavra de Deus, que é a verdade, para que essa verdade ela nos leve à realidade, né, que Deus tem para nós, nosso propósito, né, e que perseverem na busca da palavra do Senhor, porque é isso que vai nos transformar. Assim como hoje nós estamos, né, desenvolvidos, nosso corpo, né, cresceu e nós amadurecemos como pessoas, tudo vem da alimentação, né, quando nós recebemos quando era bebê. Então eu deixo a todos que se alimentem da verdade, porque essa verdade é que vai nos transformar. Amém. Então ficamos por aqui, que o Senhor possa ter te abençoado através de todos esses testemunhos, a nossa fé venha a ser fortalecida, né? Porque quando vemos a experiência do outro irmão, aquilo também nos fortalece para nós continuarmos a buscar o Senhor. Então até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.